Bem-vindo ao videocast da Nemesis. A partir do olhar da neurociência organizacional, vamos dialogar a respeito dos principais desafios do mundo do trabalho, trazendo cases, reflexões, provocações e, claro, ciência para compor o nosso conteúdo. De forma leve e acessível, vamos compartilhar o nosso olhar neurocientífico com profissionais de RH, gestores e todos os curiosos sobre o comportamento humano que também vem se questionando sobre as mudanças que estão ocorrendo a todo instante, dentro e fora das empresas. Vem com a gente adquirir esse novo olhar. Segundo pesquisa feita com mais de 300 gestores do universo corporativo, quando a gente fala de projetos de gestão da mudança, a maioria deles falha na execução, não no planejamento. E quando a gente pergunta aonde isso falha, mais de 80% deles concordam que é na comunicação do dia a dia e na gestão das expectativas dos envolvidos. Para a gente aqui na Nemesis, isso acontece porque a dimensão racional desses projetos já está muito bem desenvolvida nas empresas. Mas a dimensão emocional que acontece ao longo de projetos como esses ainda está muito caminhando, ainda muito em desenvolvimento. E para explorar essa perspectiva, a gente está aqui hoje para conversar sobre gestão de mudança numa dimensão emocional. Com Ana, neurocientista e fundadora da Nemesis, Joana, consultora e neurocientista também da Nemesis, e eu, especialista em facilitação de grupos aqui na Nemesis. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, então assim, estou cercado de cientistas, então vamos aos números, para abrir a conversa. Essa é uma pesquisa da Robert Half, é uma consultoria norte-americana, se não me engano, e quando eles perguntam para esses gestores aonde que os projetos de gestão da mudança que eles participaram dá problema, 46% deles, quase a metade, concorda que é na execução. E os outros 23% e 20% acreditam que está ou após a implementação da gestão da mudança ou pré-implementação. E apenas 10% deles acham que está no desenvolvimento da estratégia, ou seja, na fase de planejamento, Então, ainda que 46% concordem que é na execução, os outros 43% de alguma forma estão pelo menos desassociando da fase de planejamento. E implementação já é um esquenta, né? Sim. Já está fazendo já tem alguma coisa. Kickoff, já tem pessoas sabendo de algumas coisas que estão rolando. Então, já envolveu mais gente que o grupo de trabalho, que estava inicialmente, que é sempre um desafio. Nem sempre as coisas que estão sendo conversadas vão ficar ali só naquele grupo. Então, assim, já está rolando. E assim, aprofundando nessa história, quando eles são perguntados, então, dos fatores críticos, 65% deles, mais da metade, concorda que a comunicação diária e frequente é onde acontecem a maioria das falhas. E 16%, ou seja, soma aí 81%, se não me engano, acham que está na gestão das expectativas de todo mundo tá envolvido. Quem já passou por projeto de gestão da mudança sabe que é muito comum você ir perdendo aliados ao longo do processo. E apenas 9% acham que está na definição de objetivo, 9% acham que está na delegação de tarefa. Então, assim, realmente a maioria associa problemas aí, de alguma forma, ligados à comunicação, Como que o que vocês enxergam nesses dados? Eu acho muito bom, porque a gente vê, você vê que tem a ver com quando a gente coloca a coisa em movimento, Então, na teoria, está funcionando tudo muito bem, obrigada. Agora vamos implementar, já dá uma desandada, vamos rodar, já dá uma desandada mais forte, porque tem mais gente achando que deu problema, E muito nessa lida que sai, como a gente já falou, saiu do grupo. Isso me lembra muito uma coisa de gestão de mudança, que a gente fala assim, olha, saber o que você tem que fazer e querer fazer não é suficiente para que a mudança aconteça. Na verdade, para fazer, de alguma maneira, o movimento, a execução, e aqui vou jogar a comunicação como parte desse movimento, depende de outros fatores que não estão tanto no nosso controle. E aí eu acho que quando a gente sai da teoria para a prática, tem um choque aí, Tem uma coisa que desengrena. Então isso eu acho bem curioso, então acho que não é um acaso que a maior parte das dores está nesse lugar aí. E são essas fases onde você realmente tem que trazer mais pessoas junto com você, Que eu acho que esse fator humano, ele é o fator, como você falou no início, Igor, que a gente olha e fala assim, olha, todo mundo acha que as pessoas são
racionais, né? A emoção não vai influenciar em nada, não tem nenhum aspecto, só fala pra elas o que elas vão fazer e tá tudo bem. Explicou direitinho e vai dar certo. Vai dar certo. Mas as fases onde você encontra o problema é a fase onde você precisa lidar com mais pessoas, onde você precisa trazer o fator humano para muito mais próximo desse processo de mudança. Ele sai só de você pensar qual é o esquema, o processo assim que você vai mudar, né? Onde vai ser a mudança que você vai fazer. E você precisa começar a pensar em como que você vai trazer essas pessoas para fazerem essa mudança junto com você, né? Então, é o envolvimento do fator humano que traz mais dificuldade, né? Quando a gente olha esses dados, é isso que me remete, né? Se eu preciso trazer pessoas, falar com elas, ou explicar para elas por que eu tô fazendo esse processo, aí eu tenho mais dificuldade diante do meu planejamento, né? Perfeito. E assim, quando a gente fala muito para o universo corporativo, né? E é interessante que às vezes assim, manter todo mundo contando essa mesma história, né, se sentindo participando do processo, pode ficar especialmente desafiador quando, sei lá, você tem 3.000 funcionários, por exemplo. Ou, né, 1.000 funcionários que fossem 50, já seria muita gente. Seria um problema. E aí, assim, eu lembro até de case nosso, né, fazendo gestão de mudança, implementando uma nova ferramenta para toda a gestão comercial e de clientes de uma grande corporação, né, cliente nossa. Acho que é um caso interessante de comentar, né? Sim. Que ali eram realmente milhares de pessoas tentando passar por esse processo e a gente estava ali para cuidar da dimensão emocional disso, né? Esse case é muito bacana porque a gente assessora esse cliente de duas formas, né? No primeiro momento, ajudando a criar visão sobre o projeto e quase que fazer isso que a Jana falou, como é que a gente aproxima as pessoas do que a empresa quer que aconteça, né? Então, é uma decisão estratégica, uma transformação organizacional, mas eu preciso fazer com que todos esses 3.000 colaboradores venham comigo. Então, como é que a gente conectava o que estava acontecendo nessa dimensão mais projetada, teórica, prevista, com a vida das pessoas ali. Então a gente fez esse trabalho, aí foi uma série de workshops, não acabava nunca, né? Não tava de fazer workshop. Ainda no mundo online, né? Totalmente virtual, né? Então a gente não viu essas pessoas pessoalmente, né? Foi bem legal. E eu acho que um ponto interessante desse trabalho também foi que foi um espaço de troca grande entre eles, né? Porque esse processo de mudança estava acontecendo aos poucos, então algumas unidades já tinham, outras não, então a gente foi trabalhando com elas à medida que isso foi acontecendo, né? E eles tinham espaço para conversar sobre uma coisa que eles não tinham na agenda, um lugar para colocar aquilo. Que é sempre um problema também, né? Como que a gente vai parar e falar sobre os nossos medos, né? Nessa mudança? Ou como é que você pode me apoiar nessa mudança? Ou o que eu preciso de você durante essa mudança? Então, acho que isso foi uma questão muito interessante também dessa parte do trabalho, que foi abrir espaço na agenda para as pessoas falarem abertamente sobre a mudança, né? Além de conectar a visão. E era tipo oxigênio, né? Você via que as pessoas ficavam muito satisfeitas de ter espaço para falar sobre o que ia acontecer e ser ouvido e poder colocar opinião, tirar dúvida, né? É curioso a gente pensar, né? Que às vezes é num projeto de gestão da mudança que de repente, assim, é até um momento crítico, né? Você vai passar por uma operação longa e difícil, que as pessoas eventualmente, né, tenham pela primeira vez a oportunidade de ter espaços para acessar essas dimensões, né? E eu lembro até ainda nesse projeto que a gente fez, quando a gente, já nessa outra fase, a gente começou a fazer workshops com cada superintendência, né? Era uma organização muito grande. Eu notava também uma questão assim, a gente estava lá numa sala, do superintendente até o cara mais na base da pirâmide hierárquica daquela empresa. E terceirizados também participavam, participando também, né? Sim. E aí, assim, do ponto de vista de quem está ali facilitando, o especial desafio de você fazer as pessoas que estão mais na base falarem. Sim. Isso fala muito, né, sobre uma organização, uma equipe. Como... assim, ainda está associado, né? Você ter espaço, direito de fala, expressão das suas ideias, expressão dos seus sentimentos, ainda está muito associado a uma posição que você tenha dentro de uma hierarquia funcional. Né? E variava para os grupos, né? Tinham grupos que tinham mais liberdade de diálogo, outros menos, isso é uma coisa que a gente percebia muito, né? E eu acho que teve, num segundo momento, uma outra atuação que a gente teve com esse cliente ainda dentro dessa transformação, que eles viveram, foi de criar aí um GT, né? Pegar um grupo de trabalho e falar, olha, vamos olhar a perspectiva da mudança com o olhar que a gente traz de neurociência comportamental, com o olhar sobre o comportamento humano, que você agrega, e vamos entender como que a gente se comporta frente a isso, né? Então,
é um pouco descer essa discussão, e eu acho que essa é uma característica que faz falta no planejamento, e que eu assumo que é assim, eles sabem, né, até minha provocação é de volta pra vocês, assim, as pessoas sabem que tem um fator humano, não é uma coisa que ninguém sabe, eles sabem, mas de alguma maneira eu me surpreendo com muitas empresas e muitos clientes que se surpreendem com coisas que a gente traz que para nós são muito básicas do comportamento humano, e que é muito óbvio que você leve isso em consideração como parte do seu processo. Então, tem que criar um espaço de diálogo para amparar questões motivacionais, tirar dúvidas, trazer pertencimento. Pra gente é óbvio que tem que fazer, mas lá no planejamento não estava escrito. E aí a gente não faz. Então, eu tenho a sensação de que a gente até sabe que tem algo, eu quero a opinião de vocês sobre isso, o quanto eles sabem, mas eu não consigo viver isso. Eu sei, mas eu não vivo. E que pra mim é sempre esse olhar de alguma lógica mental que é pautada na racionalidade. Se eu explicar direitinho o que você tem que fazer, vai dar certo, você entende. Só que eu não faço isso pra mim. Como é que vocês enxergam? Eu acho que isso é um dilema que a gente vive esbarrando. Assim. E eu acho também que que às vezes a gente precisa colocar isso no papel, né? Acho que isso é uma coisa que, se ficar no campo das ideias, aí quando eu começar o processo, aí eu sei que o líder de cada área, por exemplo, nesse caso, nosso cliente, né? O líder de cada diretoria lá vai fazer o seu papel e vai falar com todos os colaboradores, vai fazer... A gente precisa colocar isso no planejamento, a gente precisa, inclusive, criar o tempo para isso no planejamento. Exato. Como é que você vai fazer isso, né? E pensar o como. Como é que você vai trazer essas pessoas? Qual é o diálogo que você quer e qual é o impacto que você quer ter? Porque eu acho que isso é uma coisa que não é muito pensada. Qual é o impacto que eu quero ter no momento em que eu levar esse projeto para as pessoas? Do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional. Como é que eu quero que isso chegue nessas pessoas? E como é que eu vou fazer com que elas sintam que esse projeto é tão delas quanto foi meu até agora, né? Enquanto eu estava planejando, né? Não é uma coisa imposta, né? É uma coisa que é cocriada, como a gente fala tanto hoje em dia, né? Só que eu acho que pode ser para a empresa uma coisa assim, mas como é que eu vou cocriar com 3 mil? Sim. Com 15 mil? Então, a gente sabe que não é cocriar tudo com todo mundo, mas a gente precisa de alguma maneira trazer pertencimento nesse processo para que a motivação aconteça, que é um elemento central aqui da mudança, né? E ainda que você tenha, né, diretrizes maiores, né? Lógico. Para uma diretriz maior ser executada numa organização muito grande, existem vários níveis de cocriação, né? De subdiretrizes que vêm dela, né? Para serem feitas ao longo desse processo, né? Então, a autonomia não precisa estar na diretriz macro, né? Pode estar... Agora, assim, eu estava pensando que, assim, enfim, até por decorrência do tipo de abordagem que a gente tem, do tipo de projeto que a gente faz, a gente lida muito com gestores de RH, né? E praticamente todos, assim, que eu conheci até hoje, assim, são pessoas muito comprometidas, antenadas, estão pesquisando, não estão ali naquelas funções à toa, né? Tanto é que quando fazem até um processo de gestão da mudança, outro tipo de trabalho, conseguem, né? As coisas de alguma forma dão certo, né? A gente está falando de como a coisa pode chegar ainda num nível mais avançado, assim, né? De executabilidade. Mas o que me parece, então, que é a dificuldade? Porque ainda tem muito pouco material sistematizado do ponto de vista mesmo do comportamento humano. Por exemplo, assim, como é que funciona neurologicamente falando a motivação, né? Que tipo de ações estão, quando a gente olha para ambientes organizacionais, que tipo de ações estão associadas à segurança psicológica, a sentimento de coerção, isso, aquilo, e tudo isso tem conhecimento científico, só que ainda não está traduzido, né? Assim, então, assim, é até normal que os RHs não estejam ainda aplicando isso tão profundamente, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso também, essa dificuldade, essa né? dificuldade, assim. Se a gente olhar, assim, para os esquemas, né, digamos assim, as teorias que a gente tem de como que a gente faz um processo de mudança, é isso, as pessoas sabem que tem um fator humano, mas não o que elas precisam acessar desse fator humano, pensando do ponto de vista emocional e do ponto de vista aqui inconsciente, que é o que a gente traz, né, do comportamento. Então, assim, pensando, por exemplo, nesse projeto que você estava mencionando, que a gente tinha todas as camadas de pessoas, né? E como a gente precisa conectar todas essas pessoas que estão dentro dessa camada do processo ao produto final ali desse processo de gestão de mudança. Eu preciso primeiro entender quem é aquela pessoa, qual é o trabalho que ela faz, onde essa mudança vai impactar o trabalho que ela faz. Como, né? Como vai impactar o trabalho que ela faz.
que ela faz todos os dias e que torna aquele trabalho tão relevante para ela, se eu faço esse processo de mudança, isso se perde. Porque aí o primeiro fator motivacional dela no trabalho talvez esteja indo embora ali, né? E a resistência à mudança vai ser muito grande. Ou ela vai ficar com medo de qual vai ser o papel dela dentro da empresa a partir do momento que eu substituo um processo que ela faz por uma tecnologia nova, por exemplo, né? Que é um desafio que a gente vai passar cada vez mais vezes nos próximos anos. Então, assim, quais são os aspectos que eu preciso pensar nesse processo? Eu acho que isso que falta, conectar dentro do que a gente já conhece de gestão de mudança. Então, antes, os elementos. E aí eu me surpreendo sempre com o resultado da pesquisa, né, que acho que 10%, né, que você falou, é na fase do planejamento. Eu deveria planejar muito mais, né? No fim das contas, realmente, tá faltando alguma coisa ali no planejamento. É no planejamento que não tá a dimensão emocional. Exato. Perfeito. Eu acho também que tem uma coisa que, assim, né, não é simples gestão de mudança, então eu acho que também a gente subestima, talvez, né, tô falando assim, porque quando eu penso assim, é só a gente fazer isso aqui, mas o só tem muitos asteriscos, né? Então acho que a gente pensa assim, né, a gente sempre fala, você sabe que você tem que comer direito, praticar atividade física, dormir não sei quantas horas e você não faz nada direito, né? Tipo assim, na sua rotina, às vezes é super difícil. Você faz a lista de fim de ano com tudo que você quer colocar, faz promessa, tudo que você tem direito e não implementa nada. Ou implementa 1, 2 mudanças, já tá no lucro. É sempre o hit, né? Começar o ano falando como é que a gente adere a novos hábitos. Vamos lá, novos hábitos. É uma pauta que não acaba, nunca, né? Vai continuar. Sempre gestão de mudança, porque a gente sabe que é desafiador em um indivíduo. Agora tu imagina, e porque é complexo para esse indivíduo, então o que a Joana falou de fator humano, que está no inconsciente, são muitos fenômenos, não tem 1 ou 2 para você mexer, né? Então, se assim, liderança, tem um fenômeno principal para ser trabalhado, motivação e engajamento. Assim, tem vários outros, mas esse aqui, se você mandar bem em motivação, você resolve boa parte do problema. Agora, gestão de mudança tem vários outros, tão complexos quanto esse, tudo ao mesmo tempo. Então, acho que tem uma coisa que é difícil criar limite, entender, sistematizar, como você falou. E eu acho que as pessoas que estão vivendo isso como responsáveis estão sob pressão. Sim. Tem prazo, tem meta, tem que resolver. Então, eu sempre acho que o planejamento acaba ficando mais superficial, talvez, do que precisaria ser. Porque a gente tem tempo, assim, cara, vamos lá, implementa, bota treinamento para esse povo todo, explica o que vai acontecer e vamos, sabe? E aí não dá certo. E aí fica aquém. E se a gente pensar nesse planejamento, é isso que você acabou de falar, né? Inclusive, fica mais eficiente as outras fases, porque você sabe como você se comunica melhor com essas pessoas, porque você entende que elas são, o que elas estão passando ali naquele momento, o que vai motivar essas pessoas para ela ir nesse processo, né, de mudança. E você também tem ali muito mais facilidade para gerir essas expectativas também, porque você não pode prometer algo, né, ou deixar de falar algo que vai ser muito importante para essa pessoa. Então, quais são essas expectativas? Como é que você vai lidar com elas, né? E como você faz para, de fato, ouvi-las, né? Porque ouvi-las já é um projeto em si. Já. Sobretudo quando você está falando de muita gente. Perfeito. Não, é isso. A gente fala assim, né? A gente faz muito treinamento para liderança, muito treinamento para comunicação, muito treinamento com relação à qualidade de vida, saúde mental. E tá o tempo todo falando assim, olha, gente, tem aqui um aspecto emocional, tem aqui um aspecto atencional, depende de empatia. E nem essas pecinhas estão fluindo bem no que tange os componentes socioemocionais, inconscientes, fatores humanos. Aí você pega a gestão de mudança que precisa de tudo isso funcionando. Uma liderança que engaja bem, uma comunicação que é fluida. Só que as pecinhas ainda não estão no seu lugar, né? E aí eu acho que quando a gente tenta rodar, a coisa tá fora, né, do eixo, assim. Então, na reflexão. E essa segunda forma que a gente assessorou esse mesmo cliente, que a gente fez vários, né, workshops de visão ali, né, do sistema, a gente também ajudou eles a criarem esse caminho que você acabou de falar, né, Igor, do processo antes, que foi, olha, vocês vão ter um tempo agora para vocês fazerem entrevistas com pessoas de cada área aí da empresa, para entender como que a mudança desse sistema impacta essa pessoa. Então, vai lá, um tempo para vocês irem lá entrevistar essas pessoas, fazer uma pesquisa qualia ali rapidamente, para poder entender o que acontece quando você faz essa mudança, né? Depois a gente fez com eles um mapeamento do que seria uma motivação positiva e uma motivação negativa na mudança para essas pessoas, porque eu preciso enfatizar o que seria positivo e eu preciso tentar mitigar ali o que seria negativo, né? Então a gente foi levando eles nesse processo de fazer, vamos primeiro entender quem são, o que acontece, o que muda, né?
E eu acho que isso faz a diferença, né? Criar esse espaço e olhar para isso. Mas precisa de tempo, né? Que é o grande desafio. E acho que assim, a gente pode pensar, né, quais são as 7 falhas, né, esperadas dentro de um processo de gestão de mudança. Talvez uma grande falha seja eu ter um grupo distante, ou um grupo específico, digamos assim, né? Não é necessariamente distante, mas eu tenho um grupo que está planejando como é que vai se implementar essa mudança. Mas nesse grupo não tem alguém da operação. Nesse grupo não tem alguém lá do chão de fábrica, não tem alguém, sei lá, de diferentes áreas da empresa que vão viver essa mudança. E aí falta lugar de fala, falta empatia, falta pesquisa, porque você pode ir lá e conversar com as pessoas. E aí, como é que você está enxergando o que vai acontecer aqui dentro? Mas não, eu estou aqui teorizando com a minha visão de mundo, né? A gente falou muito disso quando falou de comunicação. Como às vezes tem um gap de percepção, porque eu não sei como é que você perceberia as coisas, eu só sei como eu percebo, e na minha cabeça faz todo sentido. É lógico que a gente deveria fazer isso, eu quero fazer isso. Então eu já estou num outro lugar da mudança, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente percebe que às vezes por um mau planejamento, por pressa, você assume que você sabe o que é melhor para os outros e não necessariamente você sabe como fazer esse outro entender que aquilo poderia ser um caminho melhor para ele também, né? Sim. Uma das formações que eu tive em facilitação, né? A gente chamava uma coisa de... Tinha um termo que a gente usava que era formação de imagem. Que é basicamente você se concentrar dentro de um trabalho, as pessoas conseguirem homogeneizar, né, a imagem do que elas estão fazendo ali, né? E aí, assim, eu lembro também de um projeto de gestão de mudança que foi bem bacana que eu participei, era até um IPO, então assim, era grande, muito importante, muito impactante. E a gente literalmente criou, assim, sistematizou dentro de usando até storytelling, né? Como contar a história do que estava acontecendo ali, já que tinha tanta gente envolvida, né? E todo mundo precisava trabalhar num foco mais homogêneo, mais único. E foi muito legal, assim, porque a gente passou, sei lá, 3 semanas fazendo workshops, tipo, diariamente, com cada hora era uma equipe, e eventualmente, assim, uma pessoa que participou desse daqui, ela também tinha que ver coisas que estavam numa outra equipe, então tinha gente que via esse workshop mais de uma vez, né? E todos os workshops, mesmo que quase assim, sei lá, 80% do grupo fosse o mesmo, a gente repetia tudo de novo, a mesma historinha, todinha, tipo, porque assim, todo mundo, para quem estava ali pela primeira vez, entrava na história, para quem já estava mais vezes, reforçava, né? Vai reforçando. E sempre essa... Como é importante também no final desses encontros você tá sempre checando, né? Se o grupo tá indo junto, não tá, o que tá desconfortável, né? Quando as pessoas reparam que o processo contempla também o conforto e as expectativas delas, cara, diferente. É muito diferente o resultado. Né? Muito. E uma coisa que me chamou a atenção também do que você falou foi que as pessoas que estavam já tinham escutado essa história antes, estavam escutando pela segunda vez, elas agiam ali quase que como promotores junto com vocês, né? Dessa mudança, que é um aspecto muito legal, em termos da gente pensar o que a gente precisa numa mudança numa grande organização, também trazer mais pessoas que vão ajudar a gente a carregar essa mudança, então eu preciso ir convencendo pessoas. E essas pessoas me ajudam a convencer outras pessoas, né? E isso acontece por um fator que aí o comportamento humano explica, né? Que é a conformidade social, né? A gente tem uma série, né? Esse é um dos elementos, né? Então, a gente fala de pressão de grupo, né? Então, a conformidade social é justamente isso. A tendência que a gente tem de fazer o que a maioria faz. Então, você olha ao redor, tá todo mundo disposto a ouvir, tentando entender, se sentindo contemplado, concordante com a mudança, minha atitude ela é mais, né, tipo, deixa eu ver aqui, de repente dá para ser. Mais aberto, né? Mais aberto, isso. Não necessariamente complacente, mas mais aberto ao processo. Se eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo, tá ali, a rádio corredor tá bombando, falando que todo mundo vai ser demitido, que vai mudar tudo, que vai acabar, que você vai ficar obsoleto. A tendência é você também se retrair. Então a gente tem esse movimento de grupo que é sabido. E aí, nesse sentido, quanto mais você vai trazendo promotores, quanto mais você vai, né, mostrando para as pessoas que aquilo faz sentido, que aquilo é possível, e acomodando as necessidades de cada um, mais você movimenta o grupo, né? Menos você fica brigando com as pessoas. Acho que tem tudo a ver com a questão da motivação, né? A mudança, ela depende de motivação, né? A gente faz aquilo que a gente quer fazer, no fundo, para ter potência. Senão você até faz, mas esquece. Até faz, mas dá aquela procrastinada.
até faz, mas muda um pouquinho, porque você não concorda tanto, faz, mas reclama, faz, mas fala mal pelas costas. Então a coisa ela é toda meio troncha, assim, né? E quando você consegue ter motivação, tem mais potência. E aí, a Jana comentou até do case, né? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e conversar com essas pessoas que vão sofrer essa mudança para entender, para ter empatia e descobrir o que é interessante para elas nessa mudança. Tem alguma coisa que vale a pena? Ela pode aprender uma coisa nova, ela pode, sei lá, crescer junto da empresa, ela pode ter um trabalho dela ser facilitado por conta dessa mudança. Então, o que ela ganha com essa mudança? Naquela área, na sua rotina. Isso é uma motivação positiva. A motivação positiva é a melhor forma de engajar para a mudança, para sustentar a mudança, né? A gente pensa muito na coisa de fazer por obrigação, né? O tracionador negativo, ele não promove boas mudanças. A gente sabe, por exemplo, que mesmo questões de saúde, de vida ou morte, tem que mudar de hábito ou vai morrer. Não é isso que faz a pessoa mudar de hábito. Não é isso que faz a pessoa comer melhor e fazer atividade física. É um motivo positivo para aquela mudança. Então, o grande desafio é qual que é o motivo positivo que nós temos em comum que nos leva nesse mesmo sentido. Precisa ser trabalhado. E quais são os medos? Quais são as inseguranças? Porque a maior parte do tempo os medos são quase que infundados. É insegurança, é o espaço que a comunicação não preencheu da informação. Gera um medo, porque a nossa mente é ótima de criar história. A criatividade preenche esse espaço de maneira assim, muito Você já ligou várias outras coisas que não tem nada a ver, aí você falou, deve ser isso que vai acontecer. Exatamente. Você pega alguém com um pouco mais de medo, que fala muito bem, ó, é igual pólvora, tá todo mundo morrendo de medo naquele departamento, Sim. E agora você tem um problema que você nem sabia que tinha, porque você não viu aonde está a insegurança desse grupo, né? Então. Só que isso me faz pensar uma frase assim, se o seu projeto de gestão da mudança não conta a história, a Rádio Corredor conta. É isso. Alguém conta, gente. A gente faz história assim, ó. Sim. Muito rápido. E é isso, vai gerando um estresse, né, do grupo como um todo. E a gente sempre fala, estresse é contagioso, né? Então, da mesma forma que você convencer as pessoas a virem junto com você na mudança vai ajudar, pessoas resistentes também, elas vão criar ali um ambiente de estresse muito alto, uma resistência muito alta a essa mudança, né? Então, isso é algo que a gente também não quer, porque o próprio processo de mudança, ele já é um processo estressante por si só. Só da gente pensar em mudar alguma coisa, a gente já fica ali com medo dessa mudança, né? A gente até tava brincando que hoje a gente mudou aqui a nossa conformação, então pra gente já é algo diferente. Já é diferente. Já é diferente. Pra treinar o cérebro. Exatamente. Mas assim, porque a gente cria... Nosso cérebro, né, cria mecanismos ali que vão ajudar a gente a lidar melhor com os nossos desafios do dia a dia, né? Então a gente tem os viéses inconscientes, que são os atalhos ali, né, da tomada de decisão do nosso cérebro, pra gente economizar energia, que é uma máxima, né, que a gente precisa acontecer. A gente tem os hábitos, que eles estão ali também pra ajudar a gente a economizar energia. E quando a gente tá falando de mudança, a gente tá falando de mudar todos esses processos que estão ali, naqueles 95% inconsciente, né? Você imagina já o tamanho do estresse que é ter que fazer toda essa mudança. Né? Você ainda vai, se você não tiver uma narrativa, né, coesa, com uma motivação positiva, é uma carga de estresse ainda mais do que a gente já tem naturalmente, né? Esse é um ponto muito importante que você está falando, Jana, e que volta um pouco para a abertura, né? Tipo assim, querer não é suficiente, saber não é suficiente, é por isso que a gente não muda a nossa própria rotina. E aí a gente está lidando com fenômenos que são muito importantes para o nosso funcionamento cerebral. Então, por que existe o hábito? Que gestão de mudança é operar sobre hábitos, né? Hábitos, que aquelas coisas que você faz daquele jeito há muito tempo, todos os dias igual. Por que existe o hábito? Porque você economiza energia. Então, um dos grandes dogmas da biologia é economizar energia, né? Os organismos evoluem para economizar energia e o cérebro gasta muita energia. A gente sempre lembra, né? Ó, seu cérebro pesa mais ou menos 1,5 kg, um pouquinho menos. Aí pensa quanto você pesa, né? Na vida aí. E ele gasta 20% do seu recurso energético. Então, ele demanda muita energia. Toda e qualquer estratégia que economiza energia, ela é preferencial no cérebro. Hábito economiza energia. Então você faz sem pensar mesmo. E a gente vira e fala assim, Joana, a gente vai fazer uma mudança aqui, agora você faz desse jeito, entorta, e muda, e troca lugar. E aí pronto, então você está pedindo para as pessoas voltarem a fazer de maneira consciente algo inconsciente, o que significa voltar a gastar muita energia, que é o contrário do que o cérebro está tentando fazer. Então, existe naturalmente um caminho que é torto, que é cíclico, que você consegue, não consegue, acerta, erra, vai e volta. Então, mesmo querendo, mesmo sabendo, que é onde a gente chega. A gente geralmente orienta as pessoas que elas têm que saber para mudar.
O que a gente falou aqui até agora é que a gente vai, além de dizer para elas o que elas têm que saber para mudar, que é a formação, orientação, informação de maneira geral e treinamento, a gente tem que se preocupar com a pessoa querer mudar. Mas mesmo com esses 2 elementos, elas ainda vão precisar de um apoio nessa mudança contra os vieses, contra os hábitos. Eu acho que uma parte importante a gente também falar um pouquinho mais, assim, né, dessa mágica da mudança aí. Porque é isso, né? É um processo difícil de ser feito e que precisa ter espaço para erro, porque é isso, as pessoas vão errar. É difícil mudar um hábito. Se você pensar no seu dia a dia, é isso, tem uma planilha que você faz exatamente igual. Coloquei uma linha a mais. Às vezes você erra, porque você não lembrou que você tinha que preencher essa linha, né? Você passou direto. Coisa simples, uma coisinha. Agora imagina mudar isso, né, numa escala muito maior, com muito mais pessoas que vão cometer erros. Você precisa ter um espaço para essa pessoa se reajustar, né? Para ela criar esse novo hábito, para ela entender por que ela tá fazendo aquilo, como é que ela vai fazer, e ela criar uma forma que para ela vai ser, de novo, essa forma automática, sem gastar muita energia, que ela vai fazer isso a partir de agora. Mas isso demanda tempo. O hábito não é formado do dia pra noite, né? Que também é uma coisa que as pessoas pensam, a gente vai fazer uma mudança, então é só colocar mais esse botão aqui, e aí todo mundo sabe que é só apertar esse botão aqui que vai dar tudo certo. Mas as pessoas vão demorar meses para elas poderem criar o hábito de fazer isso, sem, né, dessa forma inconsciente. Não, tudo bem, terminei o processo, vou só apertar esse botão aqui. Demora muito tempo. A gente não pode querer que a mudança aconteça também rápido, de uma hora para outra, né? E veja que você falou meses, não 20 e poucos dias. Também é uma proposta. E que tudo bem, você consegue iniciar uma mudança de hábito em 20 e poucos dias, se é um hábito simples. Então essa também é uma premissa, né? O que a gente está mudando? Essa mudança ela é pequena na sua rotina ou ela é grande na sua rotina? Né? Você está trocando a história do, né, o LP, o disco de vinil, por um CD, em termos de hábito é bem próximo, muda a mídia, mas é bem próximo o comportamento que a pessoa faz para ouvir música, ou você começou a ouvir agora no streaming, na nuvem? É outro comportamento. Então, a gente tem que olhar o que as pessoas fazem todos os dias. Porque o hábito é isso, né? Ele tem alguma coisa no ambiente que eu aprendo, que aquilo, se eu executo um comportamento, então tem alguma coisa que a pessoa faz. É o jeito que ela mexe na planilha, é a rotina que ela tem, é como ela mexe naquele sistema, né? Com quem que ela fala, a que horas ela fala. Então tem alguma coisa que acontece que é física, motora, tem um comportamento, e quando ela faz tem um resultado ali que traz recompensa, né? Então é isso que é o loop do hábito. A gente tem que mexer aqui. Tem várias formas de você facilitar esse processo de mudança. Um deles é simplifica. Porque se eu mexer num processo pequenininho, é mais fácil do que mexer numa coisa muito grande. Então você pode, por exemplo, fazer um crescente. Muda aqui, depois muda aqui, depois muda aqui. Depois de tanto tempo, a gente construiu um novo hábito, implementou um novo sistema, as pessoas têm uma nova lógica de processos, né? Então acho que essa é uma reflexão sempre muito importante da gente lembrar. Tem um custo, é difícil, vai aos pouquinhos, vai valer a pena. E a recompensa, né? Só no final, a recompensa também é importante, porque é isso. Ela ganhava uma recompensa naquele hábito anterior dela, né? Para o cérebro aprender que vale a pena adquirir esse novo hábito, que eu posso mudar, que é dessa nova forma que eu tô fazendo, ele precisa de uma recompensa. Então, ou eu tenho que ligar com a recompensa que ela tinha anteriormente, mostrar que não tá mudando, né? Isso. Você continua ganhando a mesma coisa que você ganhava antes, ou eu vou ter que mostrar uma nova recompensa. Então, a parte lá inicial da empatia, né, de entender quem são essas pessoas, que elas estão fazendo, o que motiva essas pessoas, também vai ajudar a entender qual é a recompensa. Porque você sabe qual é esse gatilho, e o que ela tá ganhando com isso? E aí, quando você planeja o processo de mudança, você sabe, olha, se eu mudar essa recompensa aqui, pode ser que eu tenha problemas. Deixa eu ver se eu consigo manter, ou se eu trago uma recompensa mais valiosa ainda para ela, que eu sei que vai engajar, né? Faz muita diferença você já olhar com essas premissas, né? Porque você vai estar identificando aquela situação ali, o que é uma recompensa, o que pode servir como uma recompensa, né? Como a gente não deixa as pessoas longos períodos sem recompensas, né? Agora, ouvindo vocês, assim, uma coisa que me faz pensar, né? Como também a motivação que a gente estava falando pode ser muito importante nesse processo da consolidação dos novos hábitos. Porque, assim, vamos pensar assim, num projeto de gestão da mudança, surgiu agora na empresa, que normalmente a gente não tem o que fazer, né? A empresa vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Então agora a gente se vira para fazer isso acontecer. Então desde lá de cima, os gestores já começam, né, todo mundo a se acelerar, tem um deadline, a se organizar, todo mundo começa a ficar muito preocupado, inclusive com os aspectos técnicos dessa mudança.
o que é altamente justificável, né? Compreensível. E quanto mais para a base da pirâmide você vai indo, mais as pessoas estão distantes de qualquer tipo de discussão de por que aquilo dali está acontecendo, né? Uhum. E aí eu acho que é muito poderosa as sessões onde você cocria as soluções que vão ser usadas com as pessoas, né? Você convida elas, dentro da esfera do que a atuação delas alcança, a elas mesmas pensarem, entenderem o que está acontecendo e pensarem como elas querem se adaptar a essa nova realidade. E isso, pelo que a gente tem visto, né, gera um componente aí de motivação que, eventualmente, quando a gente passa por um período que, sei lá, não dá para ter recompensa, às vezes é na motivação que você vai conseguir atravessar aquele período sem desistir, sem sair, né, sem aprofundar conflitos, né? Então é interessante pensar o poder de convidar as pessoas para pensar o futuro do processo. E como é importante ter um futuro, né, como elemento de motivação, né, ter um prêmio, digamos assim, ter uma coisa que faz sentido, que é a motivação, né, o que te engaja. Eu vou viver esse período ele é custoso, ele é cansativo, ele é desafiador, mas aonde eu tô agarrado? Eu tô agarrado no fato de que todo mundo aqui tá junto. É uma motivação, que é o pertencimento, que vai trazer, inclusive, a questão da conformidade, né? Eu tenho clareza de que eu vou ser uma pessoa mais competente quando eu chegar lá. Eu tenho clareza que a minha rotina vai ser melhor quando eu chegar lá. E são coisas que eu quero. Eu quero aprender isso, eu quero ter mais facilidade, mais flexibilidade, mais autonomia. Então, às vezes, assim, você fala de co-criar a solução, né? As pessoas vão pensar, mas o sistema foi decidido. Sim, o sistema que vai ser implementado está decidido, está tudo bem. Mas como que a gente faz essa transformação? Como que a gente vai lidar, né? Ela pode ter mais participação, pode ter mais escuta, pode ter mais empatia. Porque quando a pessoa quer, ela comprou, é dela. Ela vai, aí é ela contra ela mesma, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente também sempre olha para o processo de gestão de mudança de maneira... O planejamento, acho que ele supõe um processo que é linear. Né? Que é uma coisa que tem começo, meio e fim. Né? A gente planejou, vai dar certo. Só que a mudança... O Cotter dizendo que tem que ter data. Isso, tem que ter data. E tem data. Sim. É bom ter margem de erro, mas o fato é, tem data, tem plano, tem as etapas. Só que, na verdade, a mudança ela não é linear. A mudança, primeiro, ela é espiral. Então, você pode estar em diferentes momentos em relação à mudança. O ciclo da mudança aí eu nunca nem ouvi falar disso, eu nem sabia que isso era possível, nem considero que seja uma necessidade, nem concordo, inclusive, que deveria mudar. Eu posso já ter ouvido, eu entendo, talvez valha a pena, mas estou começando, não sei muito bem, ainda estou vendo o que eu sinto em relação a isso. Eu posso dizer, não, eu concordo, mas eu nem comecei, então não sei muito bem como é que é. Eu concordo, eu já comecei, então estou precisando de alguma coisa que me ajude a ter potência nesse movimento de mudança. Ou eu quero correr a maratona inteira, eu quero correr metade da Alemanha e voltar, porque eu já estou naquele nível lá, preparado para esse desafio. Então, só que a gente tem que olhar que as pessoas caem, né? Elas começam, voltam, tem recaídas, falham. Então a pessoa ela pode ficar ciclando, até que ela vai meio que subindo e vai se desenvolvendo nisso. Só que isso é uma pessoa. Agora imagina 50, 200, 3 mil, 15 mil. Quanto que eu tenho de cada um dessas mentalidades, desses momentos distribuído na minha organização? Porque se a sua organização está toda num momento de muita resistência, o tipo de ação que você tem que fazer é uma. Se já está todo mundo mais avançado, o tipo de ação é outra. Só que tem um pouco de cada, né? Então, o ideal de um planejamento de mudança olhando para o fator humano é que ele tenha componentes complementares em frequências diferentes, onde eu vou agrupando as pessoas cada vez mais para o lado onde a mudança vai ser mais fácil, né? Então, geralmente é uma coisa multifatorial e você tem que estar lidando com todos esses fenômenos, né? Isso aí é um processo bastante detalhado nesse sentido, né? E aí eu lembrei de um outro case nosso, né? Com isso que você está falando. Porque o nosso cliente, ele tinha uma mudança, era uma mudança de cultura, né? Mas que estava relacionada a várias outras questões que estavam acontecendo dentro da organização, né? Mudança de processos, mudança da forma como eles vão trabalhar daqui para frente, né? Enfim, e aí eles estavam saindo de uma cultura mais enrijecida para uma cultura muito mais de inovação, né? E eles precisavam entender onde é que eles iam mexer nessa cultura. Então a gente fez todo um trabalho com eles, de uma pesquisa quantitativa, e foi interessante porque é exatamente esse ponto que a Ana tá falando, né? Tem várias pessoas que estão em vários pontos diferentes,
Quando a gente fala de uma mudança, seja a mudança que for, a gente está falando de mudança de comportamento. Então eu preciso saber onde que as pessoas estão. As pessoas já têm comportamentos que favorecem essa mudança que eu estou procurando, né? As pessoas faltam muito naquela área, o comportamento que eu estou buscando. Então a gente precisa entender quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo e aonde eu tenho que mexer com prioridade, inclusive. Porque você vai precisar mexer em várias coisas, mas qual é o ponto central dessa mudança que você vai fazer? E aí a gente fez uma pesquisa com esse cliente, um cliente enorme, e a gente mapeou comportamentos relacionados à inovação e várias outras questões que estavam ali dentro dessa cultura que eles estavam promovendo. E a gente conseguiu identificar, assim, olha, nessa diretoria tem pouca abertura ao erro. Então, essa diretoria você precisa trabalhar a abertura ao erro. Mas em outra diretoria, estava tranquilo. Okay. Né? Isso aí já acontecia com facilidade. Então, isso mostra essa diferença das fases, né? Tem uma certa área da empresa que vai ter isso muito mais já trabalhado pela natureza da sua atividade, pela forma como a liderança trabalha. E uma outra área você vai precisar pegar um pouco mais na mão e levar num caminho mesmo de começar, de treinar, ensinar como é que você vai fazer isso no dia a dia. Então, existem formas também da gente conseguir ajudar a medir isso, porque a gente consegue medir esse comportamento e as emoções. Então, identificar se as pessoas elas estão realmente abertas a uma mudança como essa, ou seu trabalho de sensibilização está bem ali no início, né? Então, também é possível que a gente ajude isso com pesquisas quant, né? Sim. Uma coisa legal do que a Jana fala é que é isso, né? Você tem, né? Tá mais aberto ou menos aberto à mudança, e depende da mudança. A empresa vai ser... quer ter uma cultura mais inovadora ou não, enfim, dependendo do que tem, você tem vários instrumentos que vão medir isso, né? Mas acho que tem o que a gente está medindo como indicadores, a gente sempre fala isso, é um pouco a base do nosso trabalho, né? Tem o que a gente está vendo, e aí tem mais ou menos indicadores para aquilo que a gente vê na organização. A gente sempre tenta entender quais comportamentos são vividos. Então, o exemplo da Joana é bem claro, né? Qual que é o comportamento? Tem abertura a erro? Não. Isso é um comportamento. Porque eu posso dizer que sim, que a gente aqui quer inovar, quer ter uma cultura XYZ e que o erro é bom, o erro é importante. Mas assim, como é que a gente lida com o erro? Mal. Lida mal. Mas quando eu erro, né? Quando erra... Deus me livre de errar, né? Não é qualquer erro, não é qualquer erro. Não é, jamais, não é qualquer erro. Então, sempre tem essa questão de qual comportamento, a gente pega o comportamento e o nosso trabalho com esse olhar é justamente fazer o deparo do componente inconsciente. Porque esse é o que a pessoa não consegue verbalizar, né? A gente sempre fala isso aqui. Então falta segurança psicológica. Porque aí a gente sabe que a gente tem que mexer aqui embaixo. Então tem que fazer alguma ação que traga a segurança psicológica para ter abertura ao erro para a empresa poder mudar. Aí flui. Então acho que essa construção, que é um modelo para nós, né, ajuda também a entender exatamente qual é a prioridade, o que você vai fazer. E nessa mudança toda que está acontecendo, qual é o ponto-chave para ser trabalhado emocionalmente com essas pessoas para mexer nos comportamentos delas, no sentido que faz mais sentido para todo mundo, né, que é bom para todo mundo. De volta para o planejamento, né, de novo. A gente está falando de voltar para essa etapa, que é deixa eu entender, então, primeiro, qual é o meu cenário agora, né, qual é o retrato do que eu tenho, pensando para onde eu quero ir, o que eu preciso mexer, como eu preciso mexer. Pontos fracos, fracos, fortes, e como vai ser diferente em cada área, porque é isso, cada lugar ali da sua empresa, cada pessoa, né, ali, cada grupo, ele pode estar numa fase diferente. Eu preciso pensar sobre isso e ter isso como informação para poder fazer o meu projeto de gestão de mudança, né? E aí, você entende ponto fraco e ponto forte. Então, você também pode, num entendimento desse, falar assim, então, se a gente começa por essa discussão, uma discussão que já tem mais sensibilização, as pessoas já estão mais abertas, já entendem que é relevante. Então, dá pra gente puxar a conversa por aqui? Ou áreas que podem te auxiliar nesse processo, né? Então, assim, já tem uma área que trabalha muito bem aspectos de inovação, né? Comportamentos muito bons. Será que eu posso chamar esses líderes para poder falar com outros líderes como ele está praticando isso no dia a dia dele? Isso. Porque faz toda a diferença. Eu estou escutando de alguém que é o meu semelhante ali dentro, que tem os mesmos desafios que eu, né? Estão ali lidando com os mesmos problemas e ele pode me dar uma ideia de como é que eu vou fazer esse processo, né? E tem uma coisa assim que acho que é bem interessante, sobretudo para quem está articulando essa dimensão emocional dentro de um projeto de gestão da mudança numa organização. Alguns, você falou dos pares, né? Alguns diretores, por exemplo, vão ser naturalmente mais fechados a ações que trabalhem em dimensão emocional, outros mais abertos. E você trazer embasamento científico para o que você está falando, olha, faz sentido a gente fazer essa ação tal, porque do ponto de vista do comportamento funciona assim, a gente fez uma pesquisa, tem um modelo teórico para isso e tal.
às vezes facilita muito, né? Porque, por exemplo, uma diretoria financeira, normalmente são pessoas muito racionais, pragmáticas, né? Eventualmente, diante de uma explanação mais científica, mais racional de qual é a ideia a se fazer ali, né? Essas pessoas não só aceitam, mas compram a ideia, o que faz toda a diferença para impactar o comportamento das áreas. Né? Sabe que a sua fala me coloca muito na reflexão sobre os vieses, né? Porque o viés, ele é uma coisa, de novo, automática, inconsciente, todos temos, enfim, muitos e muitos vieses, e parece besteira. Então, quer ver um exemplo dessa besteira? A gente fala assim do você ter apego àquilo que é seu, né? O endowment effect, que a gente fala, né? Então, assim, algo que é meu, que fui eu que fiz, vale mais mesmo. Então, eu chego para a Joana, que montou uma planilha, que ela é a rainha das planilhas e das análises de dados. Ela montou toda uma lógica, um sistema, uma planilha, e fala assim, Joana, é o seguinte, a Nemesis vai investir num programa que é ótimo, e a gente não precisa mais usar a planilha. Olha que beleza. Joga fora essa planilha. Que você ali, ó, nutriu com todo carinho, criou, suou pra botar de pé os cálculos, que agora tem um sistema. Joana, sua vida vai melhorar muito. Isso é outra. E aí a pessoa faz o quê? Fica com a planilha. Ela fica com a planilha. E aí ela começa a argumentar contra o sistema. Todo mundo vive isso, gente. Não é igual, o sistema não faz os cálculos que a planilha faz, aqui eu customizo, não tem relatório, se não tem relatório, não é igual. Então assim, por quê? Porque no fundo, é difícil confrontar uma coisa que eu entendo que é melhor e que vale muito e jogar fora. Então eu falo sempre assim, gente, a gente não pode jogar fora o que é o trabalho de alguém, você não pode jogar fora o que alguém fez. Ainda que a mudança seja racionalmente superior, inconscientemente as pessoas vão tender a se apegar. E isso foi visto em muitas mudanças, né? Quer ver uma briga comum também? Agenda de papel, agenda digital. Sim. Que é um clássico das discussões, ainda hoje. Que a gente quer a agenda de papel, porque a gente gosta da agenda de papel, mas a agenda digital ela permite conciliar compromissos entre diferentes pessoas de uma forma que a gente vai ter que admitir que é mais confortável, pelo menos, né, do que a agenda de papel, que cada um tem a sua. Mas a gente gosta. Então a gente tem que meio que tentar entender, e essa coisa de se saber e dar um nome para isso, que eu acho que na visão de alguém que está promovendo a mudança, pode parecer besteira mesmo. Assim. A gente é óbvio que o sistema é muito... Não é possível, não vou nem discutir com essa pessoa. É muito melhor. E então não vai lá e faz, né? Que é isso? Vai lá e faz. É só ir lá, cara. Tu dá um sumiço nas coisas das pessoas, né? E, na verdade, o ideal é que você tenha esse espaço de transição, de acomodação, de diálogo. Deixa a pessoa testar, deixa a agenda de papel, deixa eu testar o outro. Vamos aqui, vamos devagarinho, para que a pessoa possa passar por esse viés. Porque ela não está fazendo isso porque ela quer. Sim. Nem por besteira, nem por um preciosismo, nem por vaidade. É porque todos nós seremos apegados a alguma coisa que é nossa. A verdade é essa, você pode escolher o seu. E o workshop que você falou de cocriação, por exemplo, né? Ajudaria muito a quebrar um pouco desse viés, né? Não é que ele vai embora, ele ainda existe. Mas se eu tenho essa planilha minha, mas aí a gente vai mudar o sistema na Nemesis, aí vocês me chamam e falam assim, não, vamos pensar aqui, o que é importante nessa planilha para você? O que ela faz? Isso. Vamos ver como é que a gente pode trazer isso para esse sistema? Vamos criar comigo, né? Porque aí você não tá só impondo essa mudança, você também tá trazendo essa pessoa para criar junto essa mudança. Então, você consegue, ao mesmo tempo que ela tá sofrendo, porque ela tá deixando ali algo que é dela, né, de lado, ela também tá criando algo novo, né? Então ela se sente parte disso e isso ajuda nesse processo de quebrar um pouco desse viés, essa resistência que vai existir, né? Se for parar para pensar assim, por exemplo, nesse exemplo de uma pessoa que fez uma planilha, agora vai implantar um sistema, a planilha dela está obsoleta. Ainda que seja uma resistência que ela vai precisar superar de alguma forma, dá para ter um olhar empático, assim, essa pessoa se dedicou para esse trabalho, ela gosta do trabalho dela, e tipo, de um ponto de vista até, né, da gestão desse lugar, assim, que bom que as pessoas se apegam ao trabalho delas, num certo sentido, porque Sim. elas estão afim, né, querem fazer. Então, tomar cuidado para não jogar água suja com o bebê junto, né? Fazer as coisas de um jeito que você, emocionalmente, né, consiga trazer o que já funcionava, né? Ainda que tecnologicamente, processualmente, você tem que mudar alguma coisa. E no final, essas são as pessoas que têm mais experiência, muitas vezes, que de fato é quem está rodando aquele trabalho, é de fato quem interage com aquele antigo sistema. E ela tem os hábitos dela também ali, né? Tem as preferências. Então, acho que quando você traz a pessoa com você inclusive traz um olhar, às vezes, mais sensível do que o seu, que não opera muitas vezes o sistema, ou opera parte dele,
ou olhou de fora, comparou benefícios e concluiu que sim. Então, o olhar distante ajuda a ter mais neutralidade, certamente é uma vantagem, mas quem está próximo, às vezes, é quem vai ter um olhar crítico e fala assim, poxa, mas olha, eu acho que isso aqui é uma coisa que vai fazer muita falta. O sistema não tem isso aqui, e isso vai fazer muita falta, como é que a gente vai fazer? Tem como implementar? Tem como complementar de alguma maneira? Tem como substituir? Por quê? Porque isso eu uso o tempo todo. Porque às vezes é isso, né? A gente vê muito isso, porque trocou o sistema, ele é muito melhor em muita coisa, mas tem uma funcionalidade que ele não tem, que agora está me dando muito mais trabalho, porque eu tenho que fazer na mão, pronto. Você melhorou uma coisa, piorou outra, mas na frequência, essa que piorou, ela está desengrenando, né, todo o funcionamento aí, a rotina de trabalho de uma pessoa, de uma equipe. Então, eu acho que a gente precisa também ser um pouco humilde dentro desse processo de gestão de mudança e reconhecer que quem opera é quem sabe. O que essa pessoa sabe, né? Sabe que é até comum, assim, de ver... por exemplo, em gestões de mudança que envolve implantação de novas tecnologias. Você chega lá com, sei lá, às vezes até uma startup, ou mesmo que seja uma empresa mais estabelecida de tecnologia, para colocar o que é de mais novo, né? E aí você vai encontrar, sei lá, pessoas que estão lá 10, 15, 20 anos na área. Eventualmente você está botando uma nova tecnologia e os processos mesmo daquela área, sobretudo quando se entrecruzam com outras áreas, não está realmente desenhado. Então, de alguma forma, essas pessoas são as guardiãs do processo, assim, né? Porque elas sabem como o processo acontece, porque elas meio que são o processo, já que ele não está desenhado, né? Então, como é que você simplesmente implanta, né, uma coisa nova, não consulta essas pessoas, elas nem querem, e aí, de repente, tipo, fala, agora roda. Agora vai. Aí eu acho que são esses 20% aqui que falam que o problema está no pós, né? Porque beleza, você instalou o sistema, parabéns. E aí, faz acontecer o trabalho agora. E uma coisa que eu estava pensando também quando vocês estavam falando, né, e tem a ver com isso também, porque imagina, né, você chega, você está fazendo, e geralmente vem com essas transformações digitais, né, que é esse momento que a gente vai viver com cada vez mais frequência, mas você imagina, o valor dessa pessoa, o que ela entende como valor dela dentro daquela organização, está atrelado a esse processo, ou está atrelado à planilha que ela tem, né, que só ela faz daquele jeito. E ela entende que o trabalho dela é bom por conta disso. Porque ela é a ponta desse processo, porque ela é a pessoa que faz acontecer essa planilha. E aí imagina você chega para essa pessoa e fala, não, isso não existe mais, né? Ela, de certa forma, pode entender que o valor dela dentro da organização também se perde de alguma forma, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu já não sou mais a ponta desse processo, se não precisa mais de mim, né? Qual vai ser meu papel? E por que eu vou permanecer nessa organização? Por que eles vão querer ficar comigo? Então, isso gera muito medo também, né? Então, até esse entendimento, assim, de não só essa pessoa, ela é o processo, como ela talvez se veja apenas como esse processo. Então, dá um novo norte para essa pessoa, que assim, olha, muito linda a sua planilha, ficou ótimo, parabéns. Mas eu acho que você pode aprender muito mais. Vamos ver aqui, entender um pouco mais sobre uma carreira que você pode começar a despontar dentro da organização, olhando para essa nova ferramenta. Porque você dá uma nova visão de mundo para essa pessoa e de quem ela é, fora aquilo que ela já sabe que ela faz muito bem. Perfeito. E quando você está falando do processo, é isso também. Quando tirar esse processo, automatizar de alguma forma, para onde que ela vai? Como é que ela agrega valor a essa nova forma de trabalhar dentro da empresa, né? Perfeito. Acho que é isso, né? Quanto mais a gente está vendo essa transformação, automação de processo, né? Digitalização de processo, mais a gente vai expropriando as pessoas das entregas quase, né? Do que é tangível. E acho que mais importante vai ser a gente deslocar o que é valor, o que é significativo no trabalho para as habilidades, né? Sim. A gente fala muito do reskilling, upskilling, de você aprender mais, e vai ter que trocar muitas vezes. Então, assim, acho que todos nós vamos ter que aprender a abrir mão do que eu faço, do que eu entreguei, para o como eu faço e o que eu sou capaz de entregar, né? Então, diz muito respeito às habilidades. Eu acho que é um olhar que faz todo sentido realmente a gente trazer, Jojo, para gestão de mudança. E falando em gestão de mudança especificamente, mas fazendo um gancho com isso que você disse, muitos processos de gestão da mudança, eles não têm a ver com, por exemplo, demissões em massa, coisa do tipo. E, eventualmente, é simplesmente numa comunicação de que aquela pessoa ainda vai ter espaço feito na hora certa, você já tira grande parte das tensões, né? E, assim, eu já vi acontecer dessa comunicação não ser feita, né, corretamente.
e você ter que lidar com resistências que não precisava, né? Então, assim, mais uma vez aí, como a comunicação é importante nesse ponto, né? É fundamental, vai ser comunicado, né? A questão é quem está comunicando, né? E como? E como? O como é muito importante. Exatamente, porque é isso, você precisa entender também o que você tem que adereçar, né? Eu preciso falar sobre, tá mexendo nesse lugar, então eu preciso falar sobre esse processo, né? E aí eu queria trazer um outro ponto aqui, né, já que a gente está falando de mudança, que eu fiquei muito pensando, né, quando a gente falou do tema, a gente está num mundo também que ele pede mudança constante, né? A gente está falando de projetos, né, basicamente aqui de projetos de gestão de mudança. Mas hoje em dia também a realidade de muitas empresas é que não tem nem projeto, né? Tá mudando. De repente, mudou, né? Você chega assim, gente, é o seguinte, contratei um sistema novo, vamos. E você não tem toda essa etapa de planejamento, de pensar, porque a gente está falando de grandes processos de mudança. Porém, cada vez mais, por conta dessa alta velocidade, né, de informação que a gente tem, por conta dessa transformação que a gente está vivendo muito forte dentro das organizações, ou mesmo o exemplo da pandemia, que, né, foi lá, troca, gente, online, todo mundo, né? Vamos lá. Como é que a gente faz esse processo? A gente está falando de mudanças constantes o tempo todo dentro das organizações, né? Então, será que a gente consegue também pensar como é que a gente facilita essas mudanças, mesmo que elas sejam ali pequenas, mas que elas já fazem uma grande diferença, né? Eu acho que é essa coisa que fala assim, né? A gente agora tem que ser cada vez mais flexível, né? Eu pensei numa coisa e eu fiquei com outra reflexão, tá? Então, vou passar uma coisa assim. Eu acho que a gente fala muito da importância de criar ambientes mais saudáveis, segurança psicológica. Eu acho que é mandatório, assim. A gente sabe que, né, um cérebro sob pressão, então estresse, ansiedade, medo, as inseguranças, tudo isso tende a criar um padrão de defesa no seu cérebro. E esse padrão de defesa, ele é bem afunilado, né? Bem estrito, assim, você tá ali para viver, sobreviver é a norma. Então a gente não se abre tanto para dialogar com outras pessoas, a gente não se abre para ouvir novas ideias, a gente tem dificuldade às vezes de empatizar. Então todas as questões que dificultam a adaptação. Então acho que se pudesse pensar assim, cara, o que pode ser uma máxima para uma organização que quer ser flexível, uma cultura flexível? Tira pressão, não pode ter pressão. E coloca segurança psicológica, que é pra gente poder falar sobre os desafios da mudança. Isso é um ponto. E aí depois, claro, eu pode continuar falando disso, mas uma coisa que eu pensei também é que tem um debate sobre as gerações mais novas. O jovem é fluido, né? Uma criatura fluida. E o que a gente tá falando aqui são questões que são humanas. Sim. E claro, mas será que se a gente treina mais, se a gente é mais adaptável, a gente acaba vivendo mais mudanças, talvez a gente já esteja mais adaptado de alguma maneira? Então fiquei aqui com essa pulguinha, essa reflexão. Verdade. E você falou dos jovens e ainda tem também os mais velhos, né? Também é uma discussão, né? Que é colocado no oposto, né? Sim. Dessa balança, como mais rígidos, né? Ou até mesmo de não contratar porque a pessoa mais velha, né, vai ter dificuldade. Que não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Eu acho que passa muito pela condição, né? É claro que você pode entender que, por exemplo, quanto mais tempo eu vivo em determinado contexto, fazendo determinadas coisas, mais se constituem hábitos. Mas isso não quer dizer que se eu mudo de contexto, essa pessoa não é capaz de mudar de hábito. Ela é capaz de mudar de hábito, independente. Quanto mais você muda, eu acho que mais você aprende que a mudança é possível. Sabe? Como se você pegasse o jeito da coisa. Então, acho que é isso que as pessoas que forem mais expostas à mudança e conseguirem passar por isso de maneira mais bem-sucedida, elas vão se tornando mais flexíveis porque elas vão aprendendo, primeiro, como que elas conseguem viver essa transformação individualmente, como é que elas se adaptam com o ambiente, e você vai aprendendo, como se fosse parte da inteligência emocional mesmo, né? Você cria estratégias, né? Muda tudo, mas não muda o que é muito importante para mim. Isso é uma estratégia de ancoragem emocional. Então, o mundo tá virando da avesso, mas todo dia de manhã eu vou meditar, né? Então, e tudo bem. Isso te estabiliza emocionalmente para que tudo mais saia do lugar. Eu acho que é interessante isso, né? São habilidades que podem ser treinadas, desenvolvidas. Então, hoje a gente vê muito, e o exemplo mais clássico, né? Startups. Startups, elas estão o tempo todo mudando, porque elas estão tentando achar ali o seu produto, né? Como é que elas vão apresentar aquilo, e estão pivotando o tempo todo, né? A gente viveu muito vive ainda, né? Essa questão da gente entender, vamos tentar outra coisa, vamos tentar diferente. Mas isso é desenvolvido, e isso pode ser um fator da cultura, né? Que é um pouco isso que você falou também, Ana, que eu achei interessante. Eu preciso de uma ancoragem emocional, né? Então, o que as startups, por exemplo, têm de muito claro? O propósito daquela empresa. Eles trabalham em cima disso, que é a questão da visão, né? Então,
o elemento motivacional, ele tá ali presente o tempo todo. Eles sabem para onde estão indo, né? A empresa sabe, aquele grupo sabe para onde está indo, qual vai ser qual é o lugar onde eles querem chegar, qual é a visão que eles querem atingir. E a partir disso, você consegue manter um certo padrão, né? Um certo lugar de segurança de que se eu mudar esse processo aqui, vai ser difícil, vai ser doloroso. Eu acho que é importante reconhecer, né? Que vai ser complicado para que você possa falar disso, é a segurança psicológica. Mas eu também sei que é porque tem um bem maior, digamos assim, né? Eu tô indo atrás do meu propósito. Mas isso são aspectos culturais, que hoje as empresas estão trabalhando cada vez mais essa questão da segurança psicológica, etc. Mas precisa trabalhar também a flexibilidade cognitiva, né? Precisa trabalhar os fatores. Então, até mesmo essa questão do lifelong learning, do reskilling, upskilling, eles ajudam a gente a trabalhar essa flexibilidade. Porque se eu tô aprendendo coisas novas o tempo todo, eu também consigo ter novas conexões que me ajudam quando eu preciso... Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver o que eu faço agora, né? Então, a gente precisa de uma cultura que seja muito mais favorável à mudança ao longo do tempo. E aí ele vai ser para a nova geração e vai ser para todas as outras gerações que estão lá dentro, né? Porque também é isso, é desenvolvido, é aprendido e é vivido, né? Também, que eu acho que é uma coisa importante. A gente sempre comenta isso, né? Que pra gente, até quando a gente falou, né, de saúde mental, de equilíbrio, o cérebro, ele gosta de uma certa previsibilidade. Inclusive, ele é particularmente bom em criar previsibilidade, né? E explicar fenômenos, por isso que a gente cria as histórias na nossa cabeça, assim. Então, acho que é sempre bom a gente lembrar que a gente precisa de alguma referência, alguma coisa que a pessoa se apega. Então, essa coisa de, mas agora todo mundo tem que se adaptar. Sim, todo mundo tem que se adaptar, mas é importante alguma coisa que gera essa estabilidade. Então, pode ser o seu propósito, pode ser a própria equipe, pode ser alguma coisa que é mais individual, que você faz como rotina e que te dá um senso de estabilidade. Eu tenho a sensação de que a gente cada vez mais vai se apegar menos ao que está fora da gente, que é assim, a planilha que eu fiz, o horário que eu trabalho, o lugar que eu trabalho, com quem eu trabalho. Então, são todas referências externas, né? E a gente vai olhar cada vez mais para referências internas. Não é o que eu faço, mas é o que eu sou capaz de fazer, são as habilidades. Então, meu trabalho era assim, agora é assado, mas eu sei que eu consigo, porque continua dentro aqui do meu conjunto de habilidades, sabe? Eu não tô trabalhando com a Joana, tô contigo, mas eu faço mais ou menos a mesma coisa que eu fazia com a Joana, agora é contigo. Então vamos lá, vamos aqui se conhecer e vamos trabalhar. Então tem a impressão que a gente vai jogar essa referência para processos individuais, motivacionais, como o propósito, e que vão dando eixo, sabe? E tá vindo a tempestade, mas a gente tá aqui segurando na plantinha. Tem algum lugar, né? Pelo menos pra gente segurar. Algum lugar. A ideia de que a gente vai lidar muito bem com qual... Você vê muitas vezes a pessoa assim, tem muita mudança, muita flexibilidade no trabalho, mas tem uma rotina pessoal às vezes mais estável. Tem uma família mais estável. Tem alguma coisa que deságua a angústia da mudança constante, que é uma consequência natural pra gente, né? Pelo menos excesso de mudança seria, né? Sim. E assim, particularmente eu acho que como ainda está se desenvolvendo muito, né, essa prática de você ter quase que um projeto integrado para olhar a dimensão emocional de um projeto de gestão de mudança, né, é muito... E aí não é tentando vender a sardinha não, né, mas é muito interessante que você tenha alguém para apoiar, né, de fora, porque você imagina os gestores ali mais diretamente envolvidos, né, com a mudança esperada deles, né, eles terem que cuidar dos aspectos técnicos do que vai acontecer ali, mas todo o desafio emocional gera muita sobrecarga. E lembrando, né, a gente falou aqui de empatia, motivação, formação de hábito. Para falar disso, a gente não falou de atenção, mas depende de aspectos atencionais, vieses inconscientes, né? Seja que é uma lista, né? O ciclo da mudança, que aí tem características próprias e você pode otimizar cada uma dessas etapas. Segurança psicológica, flexibilidade. Olha quantos conceitos que são discutidos, debatidos individualmente, nós falamos para tratar de mudança. Então, o que eu falo, a gente subestima o que é a complexidade da mudança. Imagina você ter um gestor que, além de todo o conhecimento que ele tem, ou gestora, né? Toda a implementação que ele precisa dar conta de fazer, o fluxo da informação, as entregas, garantir tudo isso, saber tudo isso que a gente está debatendo aqui, que cada um tem suas nuances. Então, acho que... E que são todos inconscientes, que é muito ingrato, gente.
trabalhar com coisa inconsciente é muito ingrato, porque as pessoas não sabem, você também não sabe, a gente não enxerga. Sim. Então olha o quão difícil é você pegar tudo isso, E né? elas estão acontecendo em você também. É, em você também. E como o nome diz, elas são inconscientes. Exato, você Acho não que sabe. O olhar de fora, ele é saudável, né? Assim como o olhar de fora para alguém que é apegado num processo é saudável, para um processo consultivo, de gestão de mudança também beneficia e ajuda você talvez a prever pequenos momentos, pequenas ações, pequenas estratégias que vão amparando, vão preparando essas pessoas, esse ambiente para que flua da melhor maneira possível. Então acho que no final o desafio é grande mesmo, assim. Sim. E até por isso que a gente mencionou vários tipos de solução aqui, né, inclusive, porque a gente falou, olha, a gente faz workshop com as equipes que estão fazendo a mudança, a gente faz um workshop com um grupo de trabalho para pensar o processo da mudança, agora a gente faz uma pesquisa, prepara a liderança para conduzir essa mudança nas suas equipes, para não gerar embate, né, porque a liderança ela tem que ser capaz de ela dar exemplo, ela ir na frente, ela inspirar, ela amparar, ela orientar, ela também precisa se preparar individualmente e ser exemplo nesse processo, né? É bastante coisa. E é por isso que na etapa do planejamento essas coisas precisam estar ali sendo vistas de alguma forma, né? Precisam estar sendo contadas, porque a gente precisa de um certo tempo, né? E braços pra gente poder fazer tudo isso, porque isso facilita o processo de mudança, né? E quando a gente pensa sobre essas coisas, por que eu vou colocar mais todas essas, né, pequenas etapas do processo? Porque isso vai facilitar lá no momento onde está com maior dificuldade, que é a execução. Exatamente. Porque aí eu já sei, olha, é assim que eu falo com essas pessoas, a dificuldade delas vai ser essa, dessa forma como eu vou amparar, e quem eu preciso ali, quem vai ser meu aliado para fazer essa mudança já está preparado também. Então a gente consegue ir realmente preparando o terreno, né, e mitigando certos fatores que na execução e no pós vão aparecer. Mas aí você pelo menos já sabe como você vai lidar com aquilo, né? Então é como a gente também estivesse tentando ajudar a melhorar esse fator que é o que os gestores eles acham, né, trazem aí como a principal dificuldade, lidar com a execução. Você sabe como comunicar melhor, gerir melhor as expectativas, fazer melhor o processo da mudança, e inclusive mensurar melhor como é que essa mudança vai acontecer, porque a gente sempre tem uma data, às vezes ela é apertada demais e o processo ele vai, né, saindo dos eixos. Mas se você sabe que vão ter dificuldades, que você vai precisar trabalhar um pouquinho mais de tempo, talvez esse fator aqui que você não estava considerando, você também tem aspectos mais realistas para o seu processo de mudança, né? Que eu acho que é interessante. Eu acho que a dica máxima é assim, não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu gosto da frase sem pressa, sem pausa. Exatamente. Eu acho que é isso. Uma questão de consistência, continuidade e aceitar que é uma transformação que ela é gradual, que é uma mudança cultural, que passa por todas as questões que a gente vê e as que a gente não vê. Então acho que a gente precisa também mudar um pouco a lógica, talvez, e comprar o recurso que você precisa. Você precisa de tempo, você precisa de às vezes, um apoio consultivo, para pelo menos, nessa etapa que é teórica, abrir os problemas e te dar ferramentas, como a gente fez com esse cliente. A gente não seguiu acompanhando, mas a gente deu as ferramentas que o grupo precisava para viver esse processo com um olhar mais maduro sobre os fenômenos que eles iam enfrentar. E os próximos processos, né? Porque é isso, a gente também entende que outras mudanças vão acontecer. Exato. Essa foi uma. E agora já deve estar acontecendo outra. Mas eles já têm as ferramentas que eles precisam para implementar um outro processo de mudança de uma forma diferente da que eles fizeram da primeira vez, né? Ou que eles estavam fazendo até então. Exato. Muito bom. E assim, às vezes eu fico empatizando com um gestor, escutando uma conversa como essa, né? Acho que assim, existe um pragmatismo inerente a esse tipo de posição. E talvez a pessoa se pergunte o que é na prática, então, né, fazer isso, assim. Acho que eu tentaria resumir, em termos de ações práticas, são encontros onde você convida as pessoas a co-criarem as soluções que elas vão precisar passar, encontros onde você convida as pessoas a dialogarem e trabalharem determinados conflitos, né, exercitarem empatia, visando aí redução de estresse e tantas outras coisas. Eventualmente pesquisas, né? Acho que pesquisa é fundamental. Para entenderem de uma maneira um pouco mais sistematizada, metodológica, com base científica, o que está acontecendo ali, né? E eu acho que quem se propõe a conduzir esse processo pode ter mais conhecimento sobre ele. Pode. Então, assim, eu acho que eu concordo totalmente. São os encontros onde a gente abre espaço para diálogo, onde a gente cocria. As pesquisas, eu acho que é determinante. Você
Se você se propõe a fazer gestão de comportamento, você tem que saber onde você vai mexer, e a pesquisa vai ajudar você a entender isso, quantitativamente, inclusive, e achando os grupos, achando as limitações, achando as oportunidades. Mas eu acho que a gente pode preparar melhor a liderança para viver e liderar uma mudança, e os grupos que trabalham com isso diretamente. Aí, RH, comunicação, quem está envolvido. Vamos formar melhor essas pessoas, para elas serem capazes de ter mais apoio, mais né? força, fazer melhor o trabalho. Elas vão fazer o trabalho de qualquer maneira. Né? Então, às vezes, quanto mais informação, a gente percebeu muito isso com os trabalhos que a gente fez. É isso, as pessoas se surpreendem com muitas coisas que para nós são básicas. Mas que na vida dela, quando ela entende, ela fala, poxa, então é por isso que a pessoa se comporta assim, faz toda a diferença na estratégia que ela vai criar. Então, acho que é uma coisa que vale a pena também investir. É isso, é um conhecimento que ele vai ser usado para muitas áreas diferentes. Vai ser usado quando a gente já falando de engajamento, de turnover, de bem-estar, de todos os processos que demandam algum tipo de projeto, que demandam que as pessoas façam algo diferente, né? Então, assim, se você tem esse conhecimento, você também consegue aplicar ele numa gama de coisas dentro da organização muito maior. E aí, se você tem os players certos, né, ali dentro, tendo esse conhecimento para dar apoio quando for necessário, a área X precisa fazer uma coisa diferente, só ela. Então, vamos levar lá o RH que já está formado nisso para ajudar a pensar como que o fator humano vai ser tratado dentro dessa discussão, né? Dá potência. E ajuda até com a lista de ano novo, gente. Não é? Olha só. Até melhora essa prática já. Eu tô tentando há muito tempo, neurocientista, até hoje ela continua aí, mas ok. Tamo aí. É que a gente às vezes não quer. Eu ainda vejo assim, um último argumento, assim, uma coisa muito boa para que você olhe para essa dimensão tudo vai ficar muito mais agradável. Muito mais agradável. Vamos sofrer menos. Exato. A mudança não precisa ser infernal. Não precisa. A gente pode tirar muita coisa boa dela. Exato. Muito bom. Então estamos aqui, né, gente, no nosso último videocast do ano, né? Isso! A gente quer agradecer muito a todo mundo que ouviu a gente ou assistiu a gente até então. E esperamos trazer mais conteúdos para vocês, digam pra gente se vocês gostaram e que vocês consigam aplicar um pouquinho aqui do que a gente tá falando nesse processo de mudança que você com certeza deve estar vivendo algum por aí. É isso. Siga a gente nas redes, entre em contato. Passa contato e a gente se vê. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.